Bom dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe. E que através de sua graça, Ele possa aliviar a dor, solucionar os problemas, trazer a cura para aquele que está doente e trazer luz, entendimento para aquele que está precisando, para tomar a decisão que precisa ser tomada. Bem, queremos falar um pouquinho sobre a questão da sensibilidade e também a insensibilidade. Se nós formos insensíveis para com as coisas de Deus, nós nos tornaremos sensíveis para aquilo que é do mundo. Nós estaremos atendendo às coisas do mundo. Nós encontramos no princípio a desobediência, ou seja, a transgressão, a insensibilidade para com a palavra de Deus. Logo no princípio ali, com Eva e Adão. Logo em seguida, no capítulo 4, nós encontramos a insensibilidade de Caim, quando ouviu a voz de Deus, perguntando por ele a respeito de seu irmão Abel. E a resposta que ele deu a Deus, ela mostrou que ele era insensível, inconverso. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Esta foi a sua resposta. Isso quer dizer, Deus lhe fez uma pergunta e ele respondeu da sua maneira insensível para com o Criador. Lá no Novo Testamento, em São Mateus capítulo 15, relata a história daquela mulher cananeia. Vejam bem a diferença entre um e outro. Ao ser provada por Jesus, que deu a ela uma resposta, primeiramente Jesus deu uma resposta aos seus discípulos. Quando eles chegaram até ele, mestre, esta mulher vem aí há algum tempo pedindo por socorro, gritando, despede-a. Jesus então lhe diz, eu não fui enviado a não ser aos judeus, às casas dos meus irmãos. Mas enquanto ele estava conversando com eles, ela conseguiu aproximar-se e disse, tem compaixão, tem misericórdia. Agora Jesus se mostrou insensível ao pedido dela. Vejam bem a reação de Jesus em relação àquela mulher. Ele não lhe fez uma pergunta, ele deixou uma sentença. Tudo bem que você está necessitada, tudo bem que você está precisando de uma ajuda, mas não me é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Oh, mas pensa bem, é uma resposta um tanto bruta. Jesus estava ali fazendo um teste? Qual seria a reação daquela mulher? Da sua resposta sairia a cura ou ela sairia sem receber nada? Mas ao ser provada, ela resistiu à sensibilidade da razão. Ela resistiu à sensibilidade humana. Você poderia pensar assim, até eu mesmo, a respeito de que
tipo de resposta eu teria que dar para Jesus? Depois que você sabe o acontecido, como aconteceu, a parte final da história, aí você pode pensar, não, mas ela alcançou o que ela queria. Tudo bem, alcançou. Mas suponhamos que seja você ou seja eu, e dependeria de mim para alcançar aquilo que eu estava buscando. E ela estava determinada, ela tinha certeza que Jesus era capaz, suficiente, poderoso para lhe conceder o seu pedido, para tirar ela daquela situação de desespero, de angústia, de aflição. Ao ouvir aquilo, ela foi insensível àquela palavra de Jesus. Ela foi humilde, ela se humilhou. Que povo, que homem sem educação. Ela não foi sensível à razão humana, que às vezes nós vamos nos tornar muito sensíveis à razão, aos direitos que nós temos, e isso vai levar-nos a perdermos a bênção. Às vezes nós vamos à igreja e não somos tratados como nós queríamos ser tratados. E às vezes por um deslize de alguém, de um irmão, de uma irmã, de um diácono, ou do pastor, mesmo do pastor, vamos ouvir uma palavra que nós não queríamos ouvir, que não seria até correto ele dizer. Por mais que todos nós somos humanos e queremos tratar todas as pessoas bem, mas pode acontecer de você ouvir algo que você não queria ouvir, de alguém que você nunca imaginou que pudesse te dirigir daquela forma, que você vai achar com uma falta de educação, uma falta de caridade. Agora você vai perder a bênção? Aí que chega o nosso dia, a nossa hora. Então eu vou estar lá no lugar daquela mulher. E Jesus olha para ela e diz: não me é lícito pegar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Se fosse eu, como que eu iria responder para Jesus? Se fosse você, pensa. Agora hoje nós podemos dizer, não, eu ficaria calmo. Mas quando acontece com a gente, na igreja, em casa, nós vamos suportar? Mas quando ela abriu a sua boca, mas aí que está uma coisa maravilhosa. Ela ouviu o que não queria ouvir. Ela ouviu o que não pensava que ouviria. Mas Jesus ouviu o que ele precisava de ouvir dela. Mas a vitória... Então você canta: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Então a vitória chegou por ela não se ceder à sensibilidade humana. Ela foi insensível naquela hora, mas ela tinha uma necessidade. E ela estava no lugar exato de receber a bênção. É no lugar da bênção que vocês vão? Você vai à igreja para receber uma bênção. Você vai ao culto para receber uma bênção, para louvar, e de repente acontece algo e você se tranca. Você se trava e não consegue vencer aquilo. Mas será que a nossa prova é maior do que a daquela cananeia? Você não vai, Jesus não se desculpou. E às vezes a gente se desculpa, perdão, desculpa, eu não quis fazer isso, foi um acidente. E a gente não consegue perdoar. E fica com aquilo martelando dentro da gente, aquilo nos entristecendo, nos magoando, e o culto vai embora
e a gente vai embora sem a bênção. Mas ela não foi embora sem a bênção. Então ela deu a resposta que Jesus queria ouvir. É verdade, Senhor. É claro. Os filhos têm a preeminência. Os filhos comem à mesa. Mas tudo bem. Eu também preciso de umas migalhazinhas. Tudo bem que eu não sou o filho, eu sou uma cachorrinha. Mas o cachorrinho olha para os seus donos com um olhar de compaixão, né, de misericórdia, vocês conhecem. E ela se comportou realmente com a humildade. E disse aquilo que Jesus queria ouvir dela. É certo que os filhos comem à mesa, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Ela venceu a si mesma. Ela venceu a sensibilidade de direitos. Agora nós encontramos em São Mateus capítulo 18, verso 23, é aquela parábola do credor incompassivo. Que aquele senhor foi sensível à sua dificuldade. Oh, mas isso é muito maravilhoso. Ser perdoado, receber a dádiva de receber o perdão do seu Senhor. Quando ele clamou por misericórdia, quando ele suplicou por ajuda, então aquele Senhor lhe perdoou. Pronto. Ele se regozijou tanto, ficou tão feliz, fui perdoado. Talvez ele saiu ali saltando, pulando, mas de repente estava diante dele uma oportunidade de ser sensível à dor no próximo. Oh, meus irmãos, sensível à dor do próximo, à necessidade do próximo, do seu semelhante, do mais fraco do que ele, do mais pobre do que ele. Ele devia a alguém rico, mas tinha alguém mais pobre que ele devia. E ele foi colocado naquela posição. E agora? Como você vai fazer? Aí aquele seu conservo estava clamando da mesma forma que ele clamou ao outro por misericórdia. Mas ele foi insensível à dor alheia, ele foi insensível à miséria alheia, mesmo depois de ter sido perdoado, de alguém ter sensível à sua dificuldade de acertar, ele se tornou insensível e mandou prender aquele homem. Não pôde ter essa sensibilidade que ele recebeu, externar também, entregar ao outro. Falou: olha, eu também fui perdoado. Olha, eu também estava nessa condição e pior ainda, e de repente alguém se tornou sensível à minha dor, alguém se tornou sensível à minha dívida e perdoou os meus pecados. Oh, mas que coisa! Sensibilidade com a dor alheia. É bom ser perdoado, mas é bom também perdoar. É bom, Jesus nos perdoou. Não importa tanto o tamanho da dívida. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas de repente, quando alguém falha conosco, quando alguém diz algo para nós que nós não queríamos ouvir, nós nos tornamos então de duros corações e não conseguimos perdoar. Às vezes nós nos tornamos duros, insensíveis ao convite de Deus, à palavra de Deus. Aqueles judeus se tornaram insensíveis aos conselhos do Senhor. Resistiram
o amor de Deus por não compreender o amor de Deus. Então fica aí, não sejamos insensíveis aos conselhos de Deus. São Pedro perguntou: quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão, Senhor? 7 vezes? Ah, mas foi mais, né? 70 vezes 7. Ufa! Veja o conselho dele e vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela luz que ela nos traz. E nos ajude, Pai, a sermos sensíveis aos Teus conselhos, aos Teus ensinamentos. E ajude-nos a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Não nos deixe ser insensíveis à dor do nosso semelhante, mas ensina-nos a sensibilidade cristã, não a sensibilidade do nosso ego, das nossas razões, dos nossos direitos, mas que o Senhor dê graça a cada um. Cura os que estão doentes, Senhor, liberta os que estão oprimidos, conforta o coração daquele que está desconsolado, sem um conforto espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se do cansado já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova quiseres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se vida pura desejas obter, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se tu não podes tuas lutas calmar, aceita o perdão de Jesus. Se meus desejos não podes tomar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se com os santos te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se lá dos céus desejas partir, aceita o perdão de Jesus.